A gente recebe agora aqui no nosso estúdio, mais uma vez, o juiz federal Anderson Furlan. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite a todos os telespectadores da Band. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre algo que certamente incomoda muito a população e, ao mesmo tempo, traz uma certa expectativa de um futuro melhor, né? A gente tem visto muitas denúncias de corrupção e isso preocupa, mas ao mesmo tempo as denúncias e principalmente as ações do Ministério Público Federal, do Ministério Público de modo geral, da Justiça, isso traz uma expectativa favorável. Como que está esse cenário nesse momento no nosso país, doutor? É um cenário não muito bonito de se ver. É um cenário preocupante, porque se é bem verdade que há alguns anos nós não tínhamos o conhecimento de tantos crimes que são praticados, e a verdade é que eles sempre foram praticados, é porque faltava no Brasil instrumentos necessários para se perseguir, para se desvendar a macrocriminalidade. E a partir do momento em que agora, com a delação premiada, outros instrumentos processuais que foram implantados, nós temos condições de descobrir como são praticados esses crimes, principalmente os crimes de colarinho branco, nós ficamos chocados com o resultado. Eu lembro de uma delação que teve há pouco tempo, do Sérgio Machado, em que ele falava que a Petrobras era a madame comportada do prostíbulo. Porque na Petrobras, segundo ele, de onde saíram alguns bilhões de reais de desvios, na Petrobras havia uma tabela pequena de 2, 3, 5, 10% da corrupção. E dizia esse delator que nos âmbitos estadual e municipal, a corrupção era de tal forma voraz que chegavam-se a desviar 20, 30, 40% dos recursos empenhados em determinadas obras. Ou seja, um quadro chocante, mas desse choque surge uma esperança de um futuro melhor. Doutor Anderson, a gente poderia dizer que os mecanismos de controle de corrupção no Brasil são falhos ou a gente não tem esses mecanismos? São falhos, são muito falhos. O Brasil é extremamente carente de instrumentos para que a população, que as autoridades públicas, os poderes públicos consigam fazer uma rigorosa análise dos grandes esquemas de corrupção. A começar pelo aspecto pessoal. Há poucos trabalhadores, há poucos policiais federais, há poucos membros do Ministério Público. O Brasil ainda é muito carente. Há poucos juízes no Brasil. É muito carente para se investigar. E a investigação é cara. Ao passo que o bandido ele se vale do dinheiro desviado para cada vez mais tornar sofisticado o esquema, encobrindo provas, criando offshores, empresas de outros países, pulverizando o produto da corrupção, o judiciário e as forças públicas vão atrás, mas muito atrás, 20 anos atrás, em termos de sofisticação das suas formas de combate à criminalidade. Fora do Brasil, a gente tem mecanismos mais sofisticados, digamos assim? Muito mais. O Chile acabou de criar o Observatório Anticorrupção, onde um grande especialista nessa matéria estará empenhado em conhecer, trazer, propor novas medidas contra a corrupção. No Brasil, o que acontece? O Ministério Público propôs 10 medidas contra a corrupção. 10 medidas que auxiliariam muito no combate à corrupção. E o que aconteceu? Tinha o regime de urgência no Congresso, depois de 2 milhões de assinaturas, foi enviado como projeto de lei e simplesmente retiraram a urgência. Ela não quer dizer, não é urgente para o Brasil as 10 medidas contra a corrupção, a aprovação dessas medidas. Ou seja, nós, além de não termos nenhum instrumento eficaz de combate à corrupção, como o whistleblower lá dos americanos, que também seria muito importante ser implantado no Brasil, as medidas que nós propusemos ao Congresso sequer conseguem tramitar, não andam. Ou seja, não há interesse político em que fossem aprovadas. Então, digamos, a gente até tem propostas, mas essas propostas precisam ser aprovadas pelo Congresso e aí a coisa para ali justamente porque, de alguma forma, existem outros interesses. São propostas mínimas. Não se quer implantar no Brasil ainda o que é de mais sofisticado, mas são propostas mínimas. Vou dar um exemplo. Uma das propostas é o teste de integridade. O que é o teste de integridade?
De acordo com a proposta, qualquer autoridade pública, qualquer policial, enfim, qualquer agente de combate ao crime, ele pode ser testado. Mas testado como? Mediante supervisão do Ministério Público, ele pode ser colocado em condições em que é possível saber como ele reagiria, se é um cidadão honesto ou não, se é uma autoridade pública honesta ou não. Cria-se uma condição, oferecendo-se a ele uma propina, por exemplo, mas tudo devidamente monitorado, supervisionado pelo Ministério Público, para saber se naquelas condições ele se corromperia. Nos Estados Unidos, nos estados onde foram aprovadas leis como essa, a corrupção entre policiais caiu de 30% a 40%. Policiais de outras autoridades públicas. A corrupção não é algo exclusivo de determinada categoria. Então, essa medida, que é simples, é barata, é eficaz, dorme em uma das comissões do Congresso. Bom, a gente tem muito que avançar. Doutor Anderson, certamente teremos oportunidade de continuar essa conversa, porque no que diz respeito à corrupção, de fato, a gente tem muito a avançar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço ao convite. Dr. Anderson Furlan falou um pouco nesta manhã com a gente sobre esses mecanismos de combate à corrupção que a gente tanto carece e a gente, se deseja construir um Brasil melhor, a gente precisa, avançar bastante nesse sentido. A você que esteve com a gente, nosso muito obrigado, um excelente dia. A gente se fala amanhã às 7 da manhã.